noite, amigos, amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos então ao nosso vídeo de hoje, mas antes vamos começar rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também nos ilumine nesta noite. Da Santa Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, amigos e amigas. Qual é o nosso tema de hoje do canal, gente? Hoje a igreja celebra uma festa muito bonita, que é a é a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, tá? Então a igreja hoje, no dia 25 de março, a igreja então celebra, por quê? Porque o Natal é 25 de dezembro, então a anunciação, ou seja, o dia que Maria, né, no caso, concebeu Jesus até o seu nascimento, né? Então, no caso, 9 meses até o Natal, 25 de dezembro, 25 de março. Então, 9 meses que Nossa Senhora teve Jesus no ventre, então, 25 de março. Então, é o dia que a igreja comemora o dia da Anunciação, ou seja, o dia que o anjo Gabriel anunciou a todos, a Maria. Inclusive, a gente tem aquela oração bonita do Ângelus, né? Muito bonita essa oração. Desde que eu era pequeno, eu ouço essa oração, às vezes no rádio. Os meus avós, os meus pais, às vezes ligavam o rádio, 6 horas da tarde, e vinha aquela oração bonita, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Aí a gente começa a rezar Ave Maria. Quem nunca presenciou isso nas suas casas, né? Eu tinha isso nos meus avós, e aqui em casa também a gente fazia muito isso. A gente não faz mais porque no rádio não se faz mais, infelizmente. Antigamente a gente ouvia rádio, né? Era no rádio. Nossa, como eu gostava. Às vezes chegava 6 horas, minha mãe ligava o rádio, os meus avós, e estava lá, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu o Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nossa, é muito lindo, muito maravilhoso. Pena que hoje essas coisas, né, se perderam, né? Podia voltar, né, gente? Quem sabe aí, quem tem rádio, se você tem rádio, se você é católico, por que você não pede para voltar todo dia 6 horas a Ave Maria? Né? A oração do Ângelus, que é uma oração muito, muito boa, gente. O Ângelus é a encarnação do Verbo, ou seja, é o momento em que o anjo anuncia que vai nascer o Salvador. Então, é uma festa muito importante que a igreja celebra, então, no dia 25 de março. Então, hoje eu quero falar o quê? Hoje eu quero estudar com vocês mais um dogma da nossa fé sobre a Virgem Maria. Falei aqui um pouquinho sobre a Anunciação, não é? Que eu não vou falar porque quem vai à missa, não é? Já vai ouvir a pregação e a explicação. Ou então no Deus Conosco, ali está a explicação dessa passagem do anjo Gabriel à Virgem Maria. Mas o que eu quero abordar hoje no canal? Eu quero abordar o terceiro dogma mariano. Nós já abordamos
a Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, foi? Nós abordamos. Depois nós abordamos no dia 1º de janeiro a maternidade divina da Virgem Maria, ou seja, Maria como mãe de Deus. Hoje nós vamos estudar o 3º dogma, que é a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E vai ficar faltando um 4º dogma, que nós vamos estudar no dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então, esses são os 4 dogmas marianos. Dogmas quer dizer verdades de fé sobre a Virgem Maria, tá? Repetindo, a Imaculada Conceição, ou seja, Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Segundo, Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Hoje, nós vamos estudar a virgindade perpétua de Maria. E, dia 15 de agosto, nós vamos estudar a Assunção de Nossa Senhora, que foi elevada ao céu de corpo e alma por Deus. Então, se Deus quiser, vai faltar esse 4º dogma, tá? Então, gente, hoje nós vamos estudar, eu vou dividir esse vídeo em 2. Hoje nós vamos estudar o dogma, ou seja, Maria que é virgem antes, durante e depois do parto de Jesus, tá? E eu quero fazer um 2º vídeo, se Deus quiser, na segunda-feira, sobre os irmãos de Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Então, muita gente prega que Nossa Senhora... Então Maria não era virgem, porque se Jesus teve irmãos, então Maria teve outros filhos. Então, eu vou dividir o vídeo em 2, para não ficar muito grande nem cansativo. Eu quero explicar essa questão muito bem, para que não fique nenhuma dúvida para os católicos. Por que a igreja, então, proclamou o dogma da virgindade perpétua de Maria? Ou seja, Maria é sempre virgem, nunca deixou de ser virgem. Então, eu quero dividir, então, hoje, falar sobre o dogma, explicar o que a Bíblia fala, o que a tradição da igreja fala, o que o magistério da igreja fala. E no próximo vídeo, no 2º vídeo, aí nós vamos ver sobre a questão dos irmãos de Jesus. Por que a Bíblia, então, fala que Jesus teve irmãos? Então, eu vou trazer aqui os textos bíblicos, a explicação do texto bíblico e por que a igreja diz que esses irmãos de Jesus não eram irmãos de sangue. Tá? Então, nós vamos, se Deus quiser, poder, então, em 2 vídeos, explicar bem essa questão para que você que é católico não tenha nenhuma dúvida quando a igreja ensina que a sempre Virgem Maria. Então, para nós, cristãos católicos, tá? A Nossa Senhora, a Virgem Maria, não teve outros filhos a não ser Jesus e também não teve vida sexual com São José, tá bom? Então, nós vamos explicar, então, em 2 vídeos, esse tema tão importante para a nossa fé católica, que muita gente pergunta e muita gente tem dúvida, ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro para a explicação da igreja, tá? Por que a igreja diz que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Depois eu vou trazer aqui os textos bíblicos e depois eu vou colocar o que a tradição da igreja fala, tá? Então, nós vamos dividir o vídeo de hoje assim. E na semana que vem, sobre os irmãos de Jesus, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero colocar o dogma, tá? Então, para a igreja católica, apostólica romana e para os cristãos católicos, seja a igreja católica apostólica romana e também os ortodoxos que são católicos, para nós, Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto, tá? Então, para nós, ela não teve vida sexual com São José, tá? E ela não teve outros filhos a não ser Jesus, ok? Por quê? Gente, a gente tem que entender que Nossa Senhora... mas ela era casada com São José, de fato. E o sexo não é para ser vivido no casamento? Sim, o sexo é para ser vivido no casamento. Então, o sexo é ruim? Já que Nossa Senhora não teve relação, então quer dizer que o sexo é ruim? Também não é. Inclusive, a igreja diz que se não tiver o sexo no casamento, o casamento pode ser nulo. O casal que não quer ter vida sexual, o casamento pode até ser anulado, porque o casamento ele tem 2 finalidades, unitiva e procriativa. Então, o sexo é para ser vivido no casamento, tá? Então, mas a gente tem que entender que
que o casamento de Nossa Senhora com São José foi uma coisa diferente, gente. Tudo na vida de Jesus é diferente. Santo Agostinho já dizia isso. Para aquele que é extraordinário, Jesus é extraordinário. Você não pode comparar Jesus com ninguém. Então, tudo na vida de Jesus é diferente. Então, o casamento da Virgem Maria com São José foi um casamento totalmente diferente. Entenderam? E outra, a igreja ensina isso. A própria Virgem Maria ela se consagrou a Deus. Isso não tem na Bíblia, tá? Isso que eu vou falar aqui agora não está no texto bíblico, tá? Então, se você é aquele que só acredita naquilo que está escrito na Bíblia, logicamente você não vai acreditar, mas eu estou falando aqui para o católico, e o católico ele não é biblista, ele não fica preso só à Bíblia, tá? Então, a igreja ensina o quê? Que Nossa Senhora, desde a sua infância, ela já se consagrou a Deus, ou seja, ela tinha esse propósito de se consagrar a Deus. Por isso que várias pessoas fizeram isso. No Novo Testamento a gente vê isso. Não é só mulher, não. O próprio São Paulo. São Paulo, mesmo na carta aos Coríntios, ele fala que eu queria que todos fossem como eu, ou seja, celibatário. Então, muitos cristãos, monges, muitas santas, muitos passaram o quê? A optar por não ter vida sexual. Claro que isso no casamento, isso não é correto. Então, eu não estou falando que a pessoa que casa deva viver assim. Não é isso. Pelo contrário, eu falei que o casamento é para ter filho e é para ter a relação sexual. Mas houveram casos na igreja de comum acordo, isso que eu quero explicar. Tem que ter um comum acordo. Houve casos na igreja de casais que decidiram não ter vida sexual. Isso não é isso não é a regra e não é o correto. Mas houveram casais que optaram por não ter vida sexual. Mas veja, isso aí os dois têm que estar de acordo. Tá? Isso é importante a gente entender. De hoje para amanhã eu decidi não ter mais relação sexual. Eu estou falando para aquele que quer casar. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque se o outro quiser, ele tem direito. Isso aí é uma obrigatoriedade do matrimônio, gente. Tá? Agora, se os dois estão de acordo, aí é diferente. Houveram já casos na igreja. Agora, eu estou falando para aquele que decidiu não ter vida sexual. E eles se inspiraram em quem? As mulheres na Virgem Maria e os homens em São José. Houveram muitos casos na igreja de pessoas, não estou falando só de padres, não, estou falando de monges, né? E também, e no caso das mulheres também, as irmãs, que no caso hoje são as freiras, que também, eu não estou falando que todas elas são virgens, não, tá, gente? Não estou falando isso. Tem irmãs que são virgens, mas tem irmãs também que não são virgens. Eu não estou dizendo isso, tá? Agora, tanto aquelas que são virgens e aquelas que, por exemplo, Santa Rita de Cássia, ela foi casada, teve filho, o marido dela morreu, os filhos também morreram, e ela decidiu ser freira, não é? E daí para lá ela não teve mais vida sexual, mas ela foi casada e teve filho. Entendeu? Então, eu não estou falando que todas têm que ser virgens, não estou falando isso. Tá? É aquilo que eu estou explicando. O casamento é para ter vida sexual, é para ter filho. Eu estou falando que Nossa Senhora e São José, e o próprio Jesus, que também não teve vida sexual, eles são exemplos de pessoas que decidem, por uma consagração a Deus, a não ter vida sexual. Mas isso não é regra, isso não é para todo mundo, tá? Agora, a Virgem Maria e São José, eles optaram por isso, de não ter vida sexual. Por quê, gente? A vida deles foi cuidar de Jesus. A vida deles foi para Jesus, tá? Então, quando Nossa Senhora ela quis se consagrar a Deus, então, desde os 3 anos de idade, isso diz a tradição da igreja, tá? A tradição da igreja diz que desde os 3 anos de idade, Nossa Senhora foi consagrada a Deus no Templo de Jerusalém, ou seja, ela mesmo não quis, vamos dizer assim, ter vida sexual com nenhum homem, mesmo sendo casada com São José. Tanto que a igreja chama São José de o esposo castíssimo da Virgem Maria, ok? O próprio São José aceitou isso e viveu isso, entendeu? Ele próprio sabia disso, que a Virgem Maria já era consagrada a Deus. Tanto que quando ela ficou grávida, ele se assustou. Por quê?
Ele sabia que Nossa Senhora tinha intenção de ficar assim para sempre. Mas depois o anjo falou para ele, não, o que foi concebido ali vem do Espírito Santo, ela não teve vida sexual com ninguém. Aí ele aceitou e trouxe Maria para casar, para morar com ele. Entenderam, gente? Então, foi uma opção da Virgem Maria. Ela quis assim para ser a mãe de Jesus, para cuidar de Jesus. Ela quis a virgindade de Nossa Senhora é uma consagração a Deus. Entendam isso, tá? Isso aí não é todo mundo que vai fazer isso. Isso aí são pessoas que escolhem esse modo de vida. Como um padre que decide não se casar para ser um sacerdote. É a mesma coisa. Entenderam? Então, entendam isso, ok? Então, foi uma opção da Virgem Maria, tá? Para se consagrar a nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Outra coisa, tá? Não queira entender o parto de Nossa Senhora pela ciência, tá? Isso foi um milagre, ok? Por quê? Porque naquela época não tinha cesariana, então, logicamente, que Jesus teve parto normal, Nossa Senhora teve um parto normal. Então, Jesus saiu do ventre de Nossa Senhora e ela permaneceu virgem. Aí eu não estou falando nem mais de relação sexual, não. Eu estou dizendo que Jesus saiu de Nossa Senhora e ela permaneceu virgem. Ah, mas como? Milagre. Milagre. Deus tem poder para isso, meu amigo. Quem colocou Jesus ali? Ninguém. Milagre. Não tente entender milagre. É aquilo que eu falei. A ciência, ela estuda, mas ela nunca vai chegar na revelação, na teologia. Teologia é revelação. Entendeu? Então, não queira entender o parto da Virgem Maria, de Jesus, pela ciência. Foi uma coisa extraordinária, que nem nós não sabemos explicar. Os padres da igreja explicam o quê? Assim como a luz atravessa um espelho sem quebrar o espelho, olha que bonito, hein? A luz atravessa um espelho sem quebrar o espelho, não é verdade? Isso aí não sou eu que estou falando, não, tá? Isso aí são os padres da igreja quem fala, tá? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Jerônimo, Santo Irineu. Não sou eu que estou falando, não. Isso aí eles que dizem, tá? Então eles falam o quê? Assim como a luz atravessa um espelho sem quebrar o espelho, Jesus saiu dali sem violar a virgindade da Virgem Maria, ok? Então, mesmo após o parto, ela continuou a Virgem Maria, ok? Então, isso aí é milagre. Milagre você não consegue explicar, tá? Tudo na vida de Jesus, gente, é milagroso, é extraordinário. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Não adianta querer explicar, você não vai. Pela ciência, você não vai explicar. É milagre, milagre você não consegue explicar. É revelação, é Deus, as coisas. Só quando a gente estiver lá no céu que a gente vai poder entender. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos dividir. Vamos lá. A virgindade de Nossa Senhora antes do parto, durante o parto e depois do parto. Vamos lá. Antes do parto, a Bíblia está cheia de passagens que falam isso. Você não... tem gente que questiona, né, a virgindade, pode até querer questionar a virgindade de Nossa Senhora depois do parto ou até durante o parto. Isso aí a gente até entende. Agora, a pessoa que questiona a virgindade de Nossa Senhora antes do parto é antibíblico, porque a Bíblia está cheia de passagens que falam isso, tá? Então, eu quero colocar aqui algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento, tá? Do Novo Testamento está bem claro lá em Lucas capítulo 1, quando ela fala para o anjo. Como que vai acontecer isso se eu não conheço o homem? Conheço o homem quer dizer, se eu não tenho vida sexual com ninguém. Então, ela própria já diz ali que ela nunca teve vida sexual com ninguém. Está bem claro ali, pode ler. Quando o anjo fala para ela que ela vai conceber por obra do Espírito Santo, né, e ela vai ter um filho, ela fala, como se eu não conheço o homem? Então, ela quer dizer o quê? Como se eu sou virgem? Então, o anjo vai explicar para ela. Então, você pode ler lá em Lucas capítulo 1, que inclusive é o que é o evangelho, né, da anunciação de hoje, que nós vamos ler na missa, não é? Então, depois você pode ler lá, Lucas capítulo 1, a partir do versículo ali 26, mais ou menos. Então, você pode ver ali. Tá? Então, o próprio evangelho diz
que Maria é virgem, tá? Antes do parto. E no Antigo Testamento também. Por exemplo, Isaías 7,14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, que chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. Pode ler lá. E esse mesmo texto está lá em Mateus capítulo 1. Tá? Que São Mateus cita esse texto para falar de Nossa Senhora, né? Que ela vai dar à luz um filho, e aí ele cita lá Isaías 7,14, que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Pode ler lá depois. Isaías 7,14 e outros textos lá, tá? Mas não tem só esses não, gente. Tem outros textos também do Antigo Testamento que falam também sobre essa virgindade da Virgem Maria, tá? Vamos lá, eu quero colocar alguns aqui. Por exemplo, o livro de Cânticos. O livro de Cânticos, no Antigo Testamento, tá? Ele diz, no capítulo 4, no versículo 7, assim: És toda formosa, minha amiga, em ti... Não, perdão, desculpa. Essa é uma outra passagem, tá? Cânticos 4:12, desculpa. Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Desculpa, eu que errei aqui. Chama ainda sua esposa de jardim fechado e fonte selada. Olha aí, Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Quem é a esposa do Espírito Santo? É a Virgem Maria. Por quê? Porque ela foi concebida do Espírito Santo, não foi? Ela não teve vida sexual com São José. Então, quem engravidou a Virgem Maria foi, entre aspas, o Espírito Santo. Isso aí, gente, é simbólico, tá? Pelo amor de Deus, não vai entender isso como uma coisa carnal, não, tá? Até porque o Espírito Santo, além de ser Deus, é Espírito, tá? Então, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa... Entenda que as coisas de Deus tem que se entender espiritualmente. Não queira entender isso fisicamente, não, pelo amor de Deus. Então, espiritualmente, o Espírito Santo é o esposo da Virgem Maria. Por quê? Porque foi ele quem concebeu Jesus ali, tá? Então, por isso que diz aí o livro de Cânticos. Vou repetir. Ainda sua esposa, chama sua esposa de jardim fechado e fonte selada. Olha aí, fechado, selado, ou seja, virgem, né? No caso, né? Fechado, né? Todo mundo entende que... Eu acho que não preciso explicar, está bem claro, não é? Onde jamais os inimigos entraram para ofendê-la. Olha aí, tá vendo? Então, o livro de Cânticos, ele faz essa simbologia entre a virgindade da Virgem Maria, ok? E no capítulo 6, no versículo 8 e 9, diz assim: Estão comigo um número grande de virgens, olha aí, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Então, só que nesse texto, ele coloca dois dogmas de Maria: imaculada e virgem. Vou repetir. Estão comigo um número muito grande de virgens, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Cânticos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Entenderam? Então, ele quer dizer o quê? Que existem muitas virgens, mas a principal é a Virgem Imaculada. Quem que é a Virgem Imaculada? É a Virgem Maria. Cânticos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Por isso que eu falei que tem muitas mulheres que depois decidem também se tornarem virgens. Por quê? Por causa de Nossa Senhora. Mas a principal delas, o modelo, é a Virgem Maria. Ok? E tem um outro texto muito interessante que eu quero ler para vocês aqui. Esse texto é impressionante. É o texto do profeta Ezequiel, tá? Vamos lá. Ok. Mais um texto de Cânticos que diz assim: O meu amado é meu e eu sou dele. Cânticos, capítulo 2, versículo 16. O que quer dizer esse texto? Que a Virgem Maria é de quem? Quem é esse amado? É Deus. Por quê? Por isso que ela se consagrou. Lembra que eu falei? Que ela, desde os 3 anos, ela se consagrou a Deus? Então, ela se consagrou oferecendo a sua virgindade. Por isso que diz aqui o livro de Cânticos: O meu amado é meu e eu sou dele. Ou seja, ela não quis ter outros homens, entre aspas, a não ser, entre aspas, o próprio Deus, ok? Isso aí, gente, espiritualmente, tá? Isso aí, Cânticos, capítulo 2, versículo 16.
Mas o texto que eu quero ler aqui, que é um texto muito interessante, é o do profeta Ezequiel, no capítulo 44, versículo 2. Depois você leia aí na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Olha o que fala o profeta. Tá? O Senhor me disse. A gente sabe que o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, por isso que ele fala. O Senhor me disse, ou seja, é uma revelação. É uma profecia. Tá? O Senhor me disse. Esta porta ficará fechada. Olha aí. Esta porta ficará fechada. Ou seja, ela não vai abrir. Entendeu? Não se abrirá e nenhum homem passará por ela. Olha só, hein, gente? Gente, eu chego a me arrepiar na hora que eu leio essas passagens. Isso me bota num fogo tão grande. Como é que a nossa igreja é maravilhosa? Os dogmas, as pregações da igreja não são coisas inventadas, não. A igreja não inventa nada. Isso, olha só o que o profeta está falando. Vou ler de novo. Esta porta ficará fechada, não se abrirá e nenhum homem passará por ela. Por quê? Qual o motivo disso? Calma, tem mais. Porque o Senhor Deus de Israel por ela entrou. Quem que é o Deus de Israel, gente? Quem que é o Senhor? Quem que é o Messias? É o Cristo. Por ela entrou. Quem que entrou ali? No ventre da Virgem Maria, Jesus. Então, entendeu o que o profeta... Chega a me arrepiar, eu juro que eu estou arrepiado. O que o profeta está falando, gente? Jesus entrou ali, naquele ventre sagrado e santo. Então, o profeta está dizendo que depois de Jesus, nenhum homem vai passar por ali. Além de não ter vida sexual, ela não teve outros filhos. Não teve. Ninguém passará por ali. Então, gente, quem fala que Maria teve outros filhos, para nós é uma blasfêmia, nos ofende, tá? Para nós católicos é ofensivo. Por quê? Porque para nós é um dogma de fé que Maria não teve nem vida sexual e nem outros filhos. Por isso nós chamamos a sempre Virgem Maria. Por favor, leia Ezequiel 44, versículo 2. Depois desse texto, meu amigo, não tem mais o que dizer. Tá? Eu penso que qualquer argumento que você falar aí, deixa aí seus comentários, você pode colocar o que você quiser aí. Agora, eu quero ver alguém rebater esse texto. Tá? Tá muito claro. Quem é o Deus de Israel? Quem é o Messias? É o Cristo. Entendeu? Então, diz bem claro aí, nenhum homem... vou repetir. Esta porta ficará fechada, não se abrirá e nenhum homem passará por ela. Nenhum homem passará por ela, porque o Senhor Deus de Israel por ela entrou. Gente, isso aqui chega a ser uma coisa... Eu não vou nem comentar, não precisa, entendeu? Então, você negar a virgindade de Nossa Senhora é você negar a própria Sagrada Escritura. Até o parto de Jesus, entendeu? Para mim, esse texto aqui está bem claro, não precisa nem de outros textos. Agora, entendeu? Você negar pelo menos até o nascimento de Jesus, a virgindade de Nossa Senhora, é uma heresia. Tá? Agora, para mim, esse texto para mim liquida qualquer argumento de que Maria teve outros filhos. Eu não precisava nem fazer outro vídeo aqui, mas eu vou fazer porque eu quero explicar direitinho a questão dos irmãos de Jesus. Hoje nós estamos na virgindade perpétua da Virgem Maria, tá? Então, os textos bíblicos estão aí, do Antigo e do Novo Testamento, tá? Então você pode ler aí esse texto que eu coloquei. Agora eu quero colocar algumas coisas que a tradição da igreja colocou e que a igreja nos ensina. Então vamos lá. Tá? A igreja nos ensina que Maria sempre foi virgem. Então, para nós, católicos, tá? Apostólicos romanos, e para os ortodoxos, Maria sempre foi virgem. Então, se você não crê nisso, você não é católico. É um dogma de fé. Tá? Então, para nós, Maria sempre foi virgem, antes do parto, no parto e após o parto. Então, para nós católicos, é uma ofensa
falar que ela teve outros filhos ou que ela teve relação sexual com São José. Para nós é ofensivo, ok? Porque para nós é um dogma de fé, uma verdade de fé, ok? Toda a tradição cristã e até mesmo os agora aqui que vai, aqui que o povo fala que a cobra bebe, a onça bebe água, a cobra bebe água, não sei, né? Agora que o bicho pega, olha só. Toda a tradição cristã e até mesmo os reformadores protestantes, como Lutero e Calvino, professaram a virgindade de Maria. Olha só, hein? Então, por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque, gente, existem protestantes e protestantes, tá? Eu não estou falando isso aqui para arrumar confusão nem briga com os irmãos, não é isso. Eu estou simplesmente dizendo que há protestantes sérios e aqueles protestantes que não são sérios, tá? Por exemplo, o próprio Lutero e Calvino, eles diziam que Maria era virgem, tá? Eu vou citar aqui, para ninguém dizer que eu estou mentindo, tá? Em 1537, em seus artigos da doutrina cristã, é o próprio Lutero quem diz, o reformador, tá? Que brigou com a igreja e fundou o protestantismo. Olha o que ele diz. O Filho de Deus fez-se homem de modo a ser concebido do Espírito Santo sem o concurso de varão, ou seja, sem relação sexual, tá? E ao nascer de Maria pura, olha só, Lutero falando, tá? Santa e sempre Virgem Maria. Então, gente, Lutero ele questionou muita coisa da doutrina católica, mas a virgindade de Nossa Senhora ele não questionou. Então, essa parte da doutrina protestante não veio de Lutero. Veio de quem? De alguns seguidores da Reforma, entendeu? Bem depois de Lutero. Não veio de Martinho Lutero. Por quê? Porque Lutero, gente, ele era, vamos dizer assim, ele era um estudioso da Bíblia. Tá? Ele não era assim um que falava as coisas sem pensar. Não. Ele, pelo menos, aquilo que eu falei. Tanto que a igreja aceitou muita coisa de Lutero. Das 95 teses, a igreja aceitou algumas coisas, porque ela viu que algumas coisas ele não estava errado. Agora, algumas coisas sim. Então, Lutero, ele fala bem claro aqui. Vou repetir. Maria pura, santa. Olha, ele chamava Maria de santa. Então, esses protestantes que ficam falando mal da Virgem Maria aí, que ela é uma mulher qualquer, então tá indo contra o próprio Lutero. Entendeu? Por isso que eu estou falando, existem protestantes sérios e aqueles que não são sérios. Entendeu? Santa e sempre Virgem Maria. Tá? Isso aí não sou eu que estou dizendo. Martinho Lutero quem disse. Tá? Em 1542, João Calvino, que fundou a igreja presbiteriana, tá? Diz, publicou o catecismo da sua igreja de Genebra, onde se lê: o Filho de Deus foi formado no seio da Virgem Maria. Olha aí, ele também cita a Virgem Maria, viu? Isto aconteceu por ação milagrosa. Olha aí, ele reconhece que o parto de Jesus foi milagroso. O que eu acabei de explicar aqui, é o mesmo que a igreja acredita. Do Espírito Santo, sem intervenção de varão, ou seja, de homem. Então, o mesmo que Lutero acredita, Calvino acreditava. Tá bom, gente? Então, nesse ponto aqui, nós não divergimos. Nós não divergimos do Lutero e do Calvino. Infelizmente, tem denominações aí que não compactuam desse pensamento. Tá? Por exemplo, da Universal, por exemplo. Eu vou citar aqui porque é verdade. Tá? O Edir Macedo não faz isso, porque ele é um inimigo declarado da fé católica. Tanto que ele bota as novelas aí, Nossa Senhora cheia de filho. Então, quer dizer, a Universal é uma que não segue João Calvino e não segue Martinho Lutero. Ok? Então, isso aí é uma constatação. Ok, gente? Então, se você é católico, você não deve assistir uma novela da Igreja Universal, porque ele vai colocar coisas ali que ofendem a nossa fé. Como ele colocou lá o Papa lá como a besta do Apocalipse. Então, gente, a gente tem que entender.
Existem protestantes sérios e protestantes que não são sérios, ok? Outra coisa muito interessante. Até mesmo o Alcorão de Maomé, que reproduz certas proposições do cristianismo, professa a virgindade da Virgem Maria. Você sabia que o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, eles citam a Virgem Maria como virgem. Então, eles também professam que Maria foi virgem. Não são cristãos, hein? Eles não são os muçulmanos. Eles respeitam, eles admiram a Virgem Maria, assim como admiram Jesus. Eles não seguem Jesus, tá? Logicamente, eles não são cristãos, mas eles admiram Jesus e também a Virgem Maria. Chamam, inclusive, não chamam Maria, chamam a Virgem Maria. Olha o respeito que eles têm pela Virgem Maria, mesmo sendo muçulmano. Está lá no Alcorão, você pode procurar aí. Se você não acredita em mim, você pode procurar aí na internet, tá bom? Então, é interessante isso. Então, olha o respeito que eles têm também pela Virgem Maria, tá bom? E tem outros textos aqui também, tá? Que a igreja também vai explicando sobre essa questão da virgindade de Nossa Senhora. Por exemplo, aquelas mulheres do Antigo Testamento que não podiam ter filhos e depois foram agraciadas por Deus, são tudo figuras da Virgem Maria, entendeu? Então, aqui, por exemplo, vou citar alguns aqui. Por exemplo, a própria Sara, que não podia ter filhos, depois ela concebeu Isaac, que é a figura de Cristo, tá? Então, a própria Sara. O próprio Sansão, também, que a mãe dele também não podia ter filhos, tá? E depois aconteceu o milagre, entendeu? Também o próprio Samuel, também, a mãe dele, Ana, também. Inclusive, Ana, ela cita o Magnificat, ela canta o Magnificat lá em 1 Samuel capítulo 1, e Nossa Senhora também em Lucas capítulo 1. Então, Ana também é uma prefiguração da Virgem Maria, tá? E também de Santa Isabel, que também não podia ter filhos, inclusive era prima de Nossa Senhora, e depois concebeu São João Batista. Outro texto também que a igreja ensina, que também simboliza também a virgindade de Nossa Senhora, é a passagem de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, da sarça ardente, que diz ali o texto que ela ardia, mas ela não se consumia. Então, isso aí quer dizer o quê? A virgindade de Nossa Senhora, que teve Jesus e permaneceu virgem. Então, aquela sarça ardente representava o quê? A virgindade de Nossa Senhora, entendeu? Interessante, muito interessante. Então, aqui, a igreja vai explicando, tá? A questão da virgindade de Nossa Senhora. Então, a igreja crê que Cristo nasceu da Virgem Maria, já expliquei, tá bom? Isso aí tem vários concílios da igreja que proclamaram isso, ok? Os papas proclamaram isso em vários concílios. Por exemplo, vou citar um aqui. O Papa Martinho declarou o mesmo no primeiro concílio de Latrão, tá? Então, Leão IV também, no símbolo da fé, refere-se ao Senhor, nascido do Espírito Santo, da sempre Virgem Maria, tá bom? Então, todos os papas falam a mesma coisa. Então, Maria sempre foi virgem, tá? Olha só que interessante. Maria sempre foi virgem porque é um sinal da sua fé. Então, a fé de Maria simboliza pela sua virgindade, ok? Interessante. Tem mais algumas coisas aqui que a gente pode colocar para a gente poder encerrar o nosso vídeo de hoje. Tá? Olha só, quero colocar aqui alguns testemunhos da tradição da igreja. Olha só. São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim. Tá? Olha só o que diz São Jerônimo. A morte veio por Eva, a vida veio por Maria. Então, por isso que ela foi virgem. Por quê? Porque Eva era virgem. A primeira mulher era virgem. E Nossa Senhora é um símbolo. Eva era uma prefiguração da Virgem Maria, como Adão prefigurava o Cristo. Por isso que Nossa Senhora também é virgem, porque Eva era virgem, entendeu? E Eva trouxe a morte, né? Porque ela pecou. Já Maria, como foi imaculada, ela nos trouxe a vida. Quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a vida? É o Cristo. Quem nos trouxe?
a Virgem Maria, entendeu? Santo Agostinho, por uma mulher veio a morte, por uma mulher a vida. Mesma coisa que disse lá São Jerônimo, só com palavras diferentes, tá bom? Agora aqui a igreja explica que é um milagre, você não vai conseguir explicar isso cientificamente, já falei sobre isso. Mais algumas coisas que eu quero colocar aqui para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Aí no próximo vídeo nós vamos debater a questão dos irmãos de Jesus, que aí já é a parte da virgindade de Nossa Senhora depois do parto, tá? Então hoje nós ficamos mais em Nossa Senhora antes do parto e durante o parto. Agora na próxima aula sobre os irmãos de Jesus, nós vamos ver a questão da Virgem Maria após o parto, ok? Depois de ter tido Jesus, tá? Só para a gente encerrar, Santo Irineu, olha só o que diz Santo Irineu, que morreu no ano 200. Olha só o que ele diz, tá? Como por uma virgem desobediente, ou seja, Eva, foi o homem ferido, caiu e morreu, assim também por meio de uma virgem obediente, Maria, a palavra de Deus, o homem recobrou a vida, entendeu? Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo e que Eva fosse restaurada em Maria. Aí, tá vendo? Aquilo que eu expliquei, tá? Que como Eva era virgem, Nossa Senhora também tinha que ser virgem, ok? Santo Agostinho. Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz e virgem ao congregá-lo, virgem ao alimentá-lo do seu seio, sempre virgem. Santo Agostinho dizendo, tá? Santo Agostinho morreu no ano 430. Então, a igreja sempre acreditou nisso, sempre, desde os primeiros séculos, tá? Olha só que interessante que Santo Agostinho diz. Com efeito, assim como neste sepulcro, nenhum morto foi sepultado, nem antes nem depois, está lá em João 19, 41. Lembra que eu falei que tudo em Jesus é extraordinário? Até onde ele foi sepultado, ninguém tinha sido sepultado, nem antes nem depois. É isso que Santo Agostinho está explicando. Assim como no sepulcro ninguém foi sepultado, nem antes nem depois de Cristo, também no seio da Virgem Maria, nem antes nem depois, ser mortal algum foi concebido. Viu a comparação que Santo Agostinho fez? Assim como o sepulcro, colocaram o corpo de Jesus ali e ninguém foi sepultado nem antes nem depois, está lá em João 19, 41. A Virgem Maria também, ninguém foi colocado ali, nem antes nem depois. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, não creiam que Nossa Senhora teve outros filhos. Para nós não teve, ok? Respeitamos quem pensa diferente? Respeitamos, mas para nós é ofensivo, ok? Tem muita coisa aqui, gente, ó. Virgem concebeu, virgem deu à luz, virgem viveu até a morte, ainda que estivesse desposada com o carpinteiro. Olha só o que Santo Agostinho está explicando. Viveu muito mais perto de Nossa Senhora do que nós. Por quê? Eles receberam isso de quem? Dos apóstolos. E os apóstolos receberam de quem? De Cristo. Se Nossa Senhora tivesse tido outros filhos, você teria sido colocado aqui. Se Santo Agostinho está dizendo que não teve, é porque ele recebeu isso lá de trás, gente. Porque eles viveram muito mais perto de Jesus do que nós. Entendeu? Eu coloquei aqui Santo Agostinho, que morreu no ano 400. Mas eu coloquei aqui Santo Irineu, que morreu no ano 200. Pertinho dos apóstolos. Ele foi discípulo, inclusive, de um bispo que foi discípulo de São João. Tá? São João, que teve um discípulo chamado São Policarpo, que Santo Irineu foi discípulo dele. Então, Santo Irineu já fala que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Santo Agostinho, a mesma coisa. Eles receberam de quem? Lá de trás. Então, se Maria tivesse tido outros filhos, eles saberiam. Ok? Então, vou repetir. Virgem concebeu, virgem deu à luz. Virgem viveu até a morte. Olha aí. Tá? Ainda que estivesse casada com o carpinteiro. Desposada. Desposada quer dizer casada. Entendeu? E tem muita coisa aqui, gente. Tem mais aqui. Eu não vou ler. Ó, Santo Efrem, que morreu no ano 360. Ó. Virgem gerou a luz sem ficar com nenhum sinal, como a sarça que ardia em fogo sem se consumir. Lembra que eu já tinha explicado? Ele aqui faz a comparação, a Virgem Maria com a sarça lá do livro do Êxodo.
E tem muita coisa aqui, gente. Eu não vou. Ó, São João Crisóstomo morreu no ano 407. Virgem que permaneceu virgem, sendo verdadeiramente mãe. Olha aí. Mesmo ela sendo mãe de Jesus, ela permaneceu virgem. Tá? São Gregório Magno, que foi papa no ano 500 e pouco. Virgem que deu à luz, enquanto dava à luz, duplicava a virgindade. Olha aí. Então, quanto mais ela era virgem, quanto mais ela dava à luz, mais ela continuava virgem. Por quê? Por causa daquela passagem de Ezequiel que eu falei. Por quê? Porque ali vai sair, saiu quem? O Senhor. Então, ninguém vai entrar mais ali. Tá? Então, é uma coisa, gente, que a gente não consegue explicar pela ciência. É um milagre, tá? Agora, eu creio por quê? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Então, gente, já estamos aí com 45 minutos. Espero que vocês tenham entendido essa questão, tá? E na próxima aula, nós vamos estudar, então, a questão dos irmãos de Jesus. Tá? Vamos provar que Jesus não teve irmãos e que a Virgem Maria sempre foi virgem. Amém? Peço, então, à Virgem Maria que interceda por nós. Peço a você que espalhe esse vídeo, tá? Que compartilhe, deixe aí o seu comentário. Se você ficou com dúvida, se você quer comentar alguma coisa, eu não acho ruim. Se quiser fazer até alguma crítica, eu não entendi, não gostei, alguma coisa, você pode colocar o que você quiser aí nos comentários, tá? Respeitosamente, a gente vai conversar, tá bom? Então, eu peço à Virgem Maria que interceda por nós nessa noite, para que o seu Filho, que é Deus, possa iluminar a nossa vida, tá bom? Nosso entendimento e a nossa fé, para que a gente possa ser um cristão, vamos dizer assim, convicto da nossa fé cristã católica, tá? E o nosso objetivo aqui é esse, que você que é católico, que você entenda a sua fé e ame mais a sua fé, que não é uma fé de 500 anos, é uma fé de 2000 anos atrás. Então a igreja sempre acreditou na virgindade de Nossa Senhora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.